Sejam bem-vindos a essa lição interativa que acontece com a sua participação. Muito obrigado a todos que contribuíram para que essa lição pudesse acontecer. Nesse momento, irmãos, nós iremos estudar a lição de número 2, que se encontra na página 14. Você que ainda não está com a sua lição na mão, por gentileza, pegue a sua lição, vamos abri-la. E no momento que você estiver ouvindo esse áudio, acompanhe a lição, acompanhe as perguntas, porque Deus vai falar com você nesse momento. Nós estamos na página 14, estudando a lição de número 2. A lição traz o seguinte título. Vamos começar a estudar? Já pegou sua lição? Então vamos lá. A lição 2 traz um título que quer dizer o concerto violado. Nós vamos ver aqui sobre desobediência nessa lição, né? A violação de um concerto. Era um concerto com Deus, um concerto espiritual. Nós estamos estudando sobre a história do povo de Israel. Em que momento da história nós estamos estudando? Nós iremos passar essa lição logo depois em que o povo sai da terra do Egito. Em torno de 3 meses depois. Nós podemos ver no texto áureo o seguinte pensamento. Então o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Isso está registrado na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 7. Esse texto é um texto que já apresenta a desobediência, a quebra de uma aliança com Deus, de um concerto feito com Deus. E o que provoca isso? E o que irá ocasionar isto? O texto logo abaixo diz que, sentindo o seu desamparo na ausência do dirigente, voltaram às suas velhas superstições. Aquela mistura de gente que havia sido os que primeiro se entregaram à murmuração e impaciência e foram o chefe da apostasia que se seguiu. Então aquela mistura de gente havia sido os que primeiro se entregaram à murmuração e impaciência e foram os chefes da apostasia que se seguiu. Essa mistura de gente é aquela turma que sai do Egito, misturada ali no meio do povo de Israel, e que, infelizmente, irá incentivá-los, irá provocá-los a murmurar e questionar a vontade de Deus. Então vamos lá, prosseguindo na nossa lição. No tópico 1, nós estudamos 2 perguntas. Esse tópico 1 traz o seguinte título: o povo promete obediência. Prometer as coisas é coisa séria, não é? E quando nós prometemos obediência? O que é ser obediente? Então vamos ver o que vai acontecer aqui com o povo de Deus. A pergunta A diz assim: depois da proclamação da lei, quem foi chamado a subir o monte? E unicamente a quem foi dito que se aproximasse do Senhor? Quem foi chamado a subir o monte? Quem foi chamado a se aproximar do Senhor? E isso aconteceu durante a proclamação da lei. Então, eu queria que o nosso obreiro Nunes, nesse momento, responda para nós. A pergunta A. Depois da proclamação da lei, quem foi chamado, Nunes, a subir o monte? E unicamente a quem foi dito que se aproximasse do Senhor? Bem, eu quero fazer aqui uma participação aqui nesse primeiro tópico da lição, que fala sobre o povo promete obediência. Então aqui na letra A, nós percebemos aqui algo interessante na forma como Deus ele fez a sua revelação, né? A revelação dos seus propósitos, da sua lei, da sua aliança com o povo. Então aqui eu quero ressaltar na letra A 2 pontos interessantes aqui. Eu quero falar sobre a revelação vertical e também a revelação horizontal.
Então a gente percebe aqui que Deus ele trabalhou com níveis, né, de revelação. Então, primeiramente, Deus ali ele chama Moisés juntamente com Arão e seus 3 filhos, que seriam ali os futuros sacerdotes, né, da nação. Ali também ele chama os 70 anciãos. Esses 70 anciãos possivelmente seriam parte ou todos aqueles que foram escolhidos por Moisés durante a visita de Jetro, né, que Jetro orientou eles que eles fizessem aquela divisão de, de trabalho ali, né, para que a carga de Moisés fosse aliviada. Então, Jetro aconselhou Moisés que fizesse aquela divisão ali, escolhesse aqueles homens ali para dividir as cargas, né? Então, possivelmente seria esses 70 anciãos estariam inclusos aí nessa seleção de líderes que foi feito por ocasião da visita de Jetro a Moisés no deserto. Então, a gente percebe aqui, né, uma revelação vertical. Então, nem sempre Deus ele usa, né, essa forma de revelação divina, né, a forma vertical. Mas Deus ele aqui, né, por alguma razão, Deus ele se preocupou em usar essa forma de revelação, né? Então, primeiramente Deus chama uma liderança, né, para receber ali dele, né? E depois, de alguma forma, essa revelação divina chegasse até o povo, né? Então, aqui na descrição, diz que, por fim, Moisés chega na presença de Deus sozinho. Mas antes de Moisés, né, um pouco antes de Moisés, quem ficou atrás? Ficou Josué, né? Que era o seu serviçal ali. Josué chegou bem próximo, né, da presença de Deus, juntamente ali com Moisés. Mas houve um limite, então houve até um limite até onde Josué foi. Houve um limite até onde Arão, seus filhos e os anciãos foram. Então a gente percebe aí um certo grau, né, de revelação. Então Deus ele, ele controlou, né, os termos de abordagem da aliança e também o acesso a si através dessas etapas de revelação. Então, por fim, Moisés chegou sozinho à presença de Deus. Isso pode nos trazer uma lição importante, especialmente para a liderança. Como eu falei, não que Deus se proponha a sempre se revelar de forma vertical. Deus muitas vezes também ele tem as suas maneiras, né, de revelação divina de forma horizontal. Inclusive, a promessa de Deus para os últimos dias, né, do derramamento do Espírito Santo, diz que é sobre toda a carne, né? E aí, né, nós temos os jovens, né, os da terceira idade, os velhos, as crianças, os servos, as servas, né? Então, a promessa do Espírito Santo, né, em chuva serôdia, por exemplo, né, de concessão de revelação divina, de poder do Espírito Santo, será de forma horizontal. Mas na questão organizacional da igreja, né, Deus muitas vezes se propõe a fazer certas revelações de forma vertical, ou seja, ele escolhe pessoas, né, ele chama pessoas, e agora Deus começa a fazer então a sua revelação divina de forma, né, que essa revelação em cadeias, né, ou em processo controlado, ele chegue até o povo, né? Então nós temos aí essa forma, por exemplo, né, do espírito de profecia, né, uma revelação especial, né, que Deus fez à sua serva, né, para os últimos dias.
Então, a gente vê que também Deus ele seleciona pessoas para fazer certas revelações para depois essas revelações chegarem até o povo. Foi exatamente o que aconteceu aqui quando Deus estava ali entrando em aliança com o povo de Israel. E o povo de Israel, nós bem sabemos que se tinha uma coisa que eles entendiam bem, era exatamente essa questão de liderança vertical, né? Porque eles haviam sido escravos, eles estavam ali sob jugo, né? No Egito, e eles tinham aquelas pessoas que mandavam sobre eles, né? Aquelas pessoas que eles estavam submetidos à sua liderança. Então, se tinha uma coisa que eles entendiam bem, era disso, de níveis de liderança, né? Então, Deus ele talvez tenha usado essa forma aqui, porque ainda era algo bem fresco na mente do povo, né? Essa questão de níveis de, de liderança e de revelação, né? Então Deus usou aqui o nível vertical de revelação, é bem interessante. E a lição aqui, principalmente aqui para nós líderes, né, da igreja, é que Deus ele nunca vai cobrar do povo sem primeiro cobrar da liderança. Então Deus ele nunca vai exigir do povo aquilo que ele não exige da liderança, né? Então, primeiramente, Deus exige da liderança para depois poder exigir do povo. Então, recai ainda maiores responsabilidades, né? Dentro dessa perspectiva aí, primeiramente sobre a liderança, né? da igreja. Isso aqui é muito solene, né? É interessante. Muito interessante. Revelação de Deus de forma vertical e horizontal. Isso representa então a forma de comunicação de nível diferente entre Deus e o homem. Aproveitando, Nunes, então, sua participação, eu gostaria que você falasse um pouco também da letra B, da pergunta da letra B para nós neste momento. Quando o povo ouviu todas as palavras do Senhor relatadas por Moisés, o que respondeu a uma só voz? E o que Moisés fez então? Fala um pouco mais para nós, irmão Nunes. Eu quero fazer também aqui uma abordagem na letra B sobre a forma, depois que essa revelação divina, né, através de Moisés e da liderança chega até ao povo, né, chega aos ouvidos do povo. Então aqui na letra B diz que o povo agora ele entra em aliança com Deus, né? Então ao ouvirem, né, a aliança, os estatutos, né, a lei de Deus, os estatutos. Inclusive aqui é muito interessante essa questão sobre os estatutos, né? Os estatutos ou juízos aqui que são mencionados quando Moisés revela ao povo aqui a sua aliança, os seus estatutos, etc., era mais um desdobramento da lei dos 10 mandamentos, né? Então, como foi falado aqui, falado na nota, diz que o povo ele não estava ainda com a mente, né, aberta, né? Eles ainda tinham aquela mentalidade de escravidão e eles ainda não estavam cientes da santidade, da abrangência da lei de Deus, né? Então, devido a isso, Moisés agora ele começa a desdobrar a lei de Deus através das leis dos juízos, né, das leis civis. Eram as leis que iam servir de legislação para a nação ali, né? Então, as leis que estavam ligadas ali à vida social da nação. Então, esses juízos aqui eram exatamente essas leis aí, né, que foram incorporadas aí na legislação da nação. É bem interessante. Mas, o final das contas, quando o povo ouviu, né, então aquelas palavras que Moisés transmitiu do Senhor para o povo, então o povo ali entrou em aliança com Deus, né? Então a aliança ela foi ratificada ali, né, pelo povo através de um compromisso
né, de obediência, né? Então o povo prometeu, naquele momento, a obedecer tudo que o Senhor havia falado. E dentro dessa letra B, né, dentro dessa resposta do povo, né, a revelação divina, eu quero ressaltar aqui duas etapas da obediência, né? Então, primeiramente, a primeira etapa da, da obediência, ela, ela está ligada à escolha, né? Então, a obediência, a primeira fase da obediência é a escolha. Ou seja, obedecer é uma questão de escolha, né? Até aquele momento ali, a obediência para o povo era um fator de escolha. Então Deus foi, fez a revelação, colocou os termos, né? E agora disse, ó, está aqui, né? Aí, o que que vocês me dizem, né? Então, essa primeira fase, desculpa, essa primeira fase da obediência, ela está ligada à sugestão, à escolha, né? Então, tem essa parte aí. A, a obediência, a primeira fase dela está ligada à escolha, né? À sugestão. E a segunda parte da obediência, ela está ligada à obrigação. Então, a partir do momento, né, que eu prometo obedecer, então agora eu faço um compromisso, né? Então agora a obediência passa de ser uma opção, ela passa de ser uma sugestão, e agora a obediência passa a ser uma obrigação, né? Porque eu me comprometi. Então, se eu me comprometi, a partir do momento que eu me comprometo, né, com algo, agora sim eu tenho a obrigação de, de fazer aquilo, eu tenho a obrigação de obedecer. Então é exatamente esse ponto. Inclusive, eu cheguei até a mencionar em um áudio anterior aí no grupo, né, de que mesmo Deus, ao dar a sua lei ao povo, Deus não obrigou eles a obedecer. Exatamente, Deus não obrigou eles a obedecer porque ainda estava na primeira fase, né? A obediência estava na primeira fase, que era exatamente a fase de escolha. Mas a partir do momento que eles fizeram, né, o seu compromisso de obedecer, agora eles tinham a obrigação, né, de obedecer. Então, isso aqui é algo bem interessante, porque na nossa vida religiosa, né, isso aqui acontece muito, né? Por exemplo, quando a gente entra em concerto com Deus através do batismo, por exemplo, né? O batismo ele não é uma obrigação, né? Você não é obrigado a se batizar, né? Porque quando você entra em uma relação com a igreja através do batismo, né? Então você, a partir daquele momento que você se compromete através do batismo, você agora tem a obrigação de obedecer, né, as normas da igreja, né? Você tem o dever para com Deus e para com a igreja de obedecer às doutrinas da igreja. Então a gente vê muitas pessoas que entram em aliança com Deus, né, e compromisso com a igreja através do batismo, e depois elas começam a quebrar, né, toda aquela, né, aquele compromisso que elas fizeram, e muitos acham que eles não estão na obrigação de obedecer algumas doutrinas da igreja, quando na verdade eles não estavam antes de entrar em compromisso, né? Mas a partir do momento que eles fizeram o compromisso, né, de obedecer, né, de aceitar a igreja, agora eles têm a obrigação, né? Agora Deus exige a obrigação deles porque eles fizeram o compromisso. Então eles estão na segunda parte da escolha, né? Que é exatamente o compromisso. Então, isso aqui para nós, né, na igreja, isso aqui é muito sério, né? Porque a gente vê muito isso, as pessoas deixando aí os princípios da igreja, né?
as normas da igreja e diz, não, mas isso aí não tem nada a ver, eu não sou obrigado a seguir assim, né? Eu não sou obrigado a seguir assim. Então isso aqui é muito sério, né? A gente tem que ter muito cuidado. A partir do momento que a gente promete, que a gente se compromete, agora nós temos a obrigação de obedecer. E Deus exige a partir daí a nossa obediência à sua lei, né? A aliança que nós fizemos com ele. Então Deus ele não vai cobrar de uma pessoa que não conheça, né? Ele não vai cobrar em certo grau de uma pessoa que não se comprometeu, mas certamente Deus sempre vai cobrar de uma pessoa que entrou em compromisso com ele. Então, os estatutos seriam o desdobramento da lei de Deus através das leis civis, dada por Deus para o povo de Israel. E a aliança foi ratificada através de compromisso. E compromisso quer dizer obediência. Muito bem, muito obrigado, irmão Nunes, pela participação. E eu queria também convidar a irmã Ana Maria para estar explanando para nós também um pouco sobre a letra B. O que a irmã tem a dizer sobre esta pergunta? Quando o povo ouviu todas as palavras do Senhor relatadas por Moisés, o que respondeu a uma só voz e o que Moisés fez então? Fala para nós, irmã. Letra B. A lição 2 está iniciando com um assunto muito interessante. O concerto, o qual nós temos no título da lição, a palavra consertar, escrita com C, ela significa pôr em boa ordem, compor, harmonizar, conciliar, concordar. Deus deu várias leis ao povo que foi escravo por 400 anos no Egito, e eles não tinham mais nenhum conhecimento de como servir a Deus verdadeiramente, de como ser aqui um povo realmente separado e santo de Deus. Então Deus deu ali as suas leis, o seu concerto. O tópico de hoje, o povo prometendo obediência, me fez pensar na seguinte ideia. Na letra B, o povo respondeu unanimemente ao ouvir as palavras do Senhor através de Moisés que eles iriam fazer tudo o que o Senhor falou. E como o Nunes colocou assim de forma muito interessante, a questão de ter a iniciativa de obedecer e ter a obrigação de obedecer, porque firmaram um concerto, esse foi um aprendizado de longa data aí para o povo no deserto. Eles andaram por 40 anos para tentar compreender aquilo que Deus desejava deles, e infelizmente muitos pereceram sem conseguir ver a promessa, né? O cumprimento da promessa na terra de Canaã. Mas nós assim percebemos como a humanidade tem dificuldade em se achegar a Deus de toda a alma, entendimento para servir a Deus. Com os lábios, eles disseram que fariam tudo que o Senhor disse para fazer. Mas faltava ao povo entendimento. Não que eles não tivessem zelo por Deus. Acredito que muitos, depois de terem visto tantos milagres, tantos livramentos de forma tão grandiosa, eles amavam a Deus e tinham zelo por Deus. Mas eles tiveram que ter um tempo, um período para conseguir ter noção do que esse concerto, do que essas leis realmente exigiam de cada um. Muitas vezes nós assumimos compromissos e, pelo calor da situação, tomamos certas atitudes e mais adiante
a gente pode às vezes não conseguir cumprir aquilo que foi prometido. O ser humano é falho nessa parte, porque o pecado nos deixa assim, com esses defeitos. Nós não somos mesmo perfeitos. Se alguém fez um compromisso, nós, enquanto pessoas de caráter e pelos valores que nossos pais nos passaram, nós sabemos que temos que honrar esses compromissos. Quando isso se refere a Deus, com certeza isso é algo que deve ser nosso alvo de preocupação, a Deus e ao próximo, né? Mas eu entendo que há necessidade de um tempo onde o Espírito Santo trabalha com cada pessoa, porque cada um tem uma mente, cada um tem uma forma de entendimento, um grau de entendimento das coisas. O Espírito Santo trabalha fervorosamente assim por cada um de nós, para que nós possamos alcançar esse patamar de entendimento daquilo que Deus requer de nós. Porque hoje a obrigação, fazer algo por obrigação, não nos salva. Nós podemos nos esforçar ao máximo, dar o nosso melhor, e isso não será suficiente. Primeiro, que dependemos totalmente da graça de Deus para sermos fortalecidos a cumprir os mandamentos de Deus, cumprir as leis que conhecemos hoje. Por nós mesmos, nós não conseguimos mesmo realizar essa obra. Então, é necessário que nós reflitamos, né? O povo naquela época prometeu obediência e não conseguiu cumprir. Hoje, com tantos meios, né, que Satanás usa para fazer os pés vacilarem, como é necessária oração para que nós venhamos ter entendimento de como servir a Deus, porque as leis para nós de Deus, elas não podem ser uma obrigação, nós não podemos ter obrigação em cumprir. Nós temos que ter amor em fazer a vontade de Deus. Por isso que é dito que as leis que antes foram escritas em tábuas de pedra, hoje devem estar no nosso coração, escritas no nosso coração. Então é servir a Deus chegando nesse patamar de entendimento que nós precisamos alcançar, né? E queira Deus que todos consigamos chegar aonde Deus deseja para sermos servos fiéis segundo o coração de Deus aqui nessa geração. Muito obrigado pela participação da irmã Ana Maria. Muito obrigado, Ana, por ter participado aqui com a gente. E realmente é isso mesmo, né? O povo de Israel não tinha entendimento para obedecer. E esse entendimento que o povo de Israel não tinha, nós também devemos tomar cuidado nos dias de hoje, né? Que é somente através do Espírito Santo de Deus, essa presença do Espírito em nós, é que produz em nós o amor pela obediência. Muito bem. Nesse instante, nós vamos ouvir a participação da nossa irmã Aline. Aline, comenta um pouco da lição para nós nesse instante. Com você a palavra. Uma coisa que eu achei interessante aqui é a questão da distração, né, que alguns irmãos até comentaram já. Nós vemos que Moisés ele havia subido ao monte, né, com Josué, e o povo já estava impaciente esperando por Moisés, né? E também eles esperavam pela terra prometida que manava leite e mel. E enquanto Moisés não chegou, eles tiveram tempo para meditar na lei de Deus, né? Mas eles não o fizeram. E dessa forma, a mente deles foi corrompida, né? Eles ficaram cegos pela escravidão e o paganismo. E nós vemos hoje, né, trazendo uma colocação para a nossa vida, que todas as vezes que nós nos distraímos, né, é o momento em que nós caímos, né? Se nós pararmos para analisar, todas as vezes que nós erramos, que nós deixamos de cumprir, né, os preceitos da palavra de Deus,
É o momento que a gente está negligenciando o estudo da palavra, né? É o momento que nós negligenciamos a oração, a comunhão, né? Diária. E nós precisamos estar atentos, né? Para dar a devida importância àquilo que nós conhecemos, para que nós não caiamos, né, no mesmo erro que eles caíram, né? E que Deus possa abençoar cada um de nós, que nós possamos tirar lições práticas para a nossa vida, né? Através dessa lição. Muito bem, irmã Aline. A distração é algo que realmente tem poder para nos desviar da presença do Senhor. Por isso que devemos sempre tomar cuidado. Onde está a nossa atenção agora? Dando prosseguimento então à nossa lição, nós iremos passar para o tópico 2. Israel firma um concerto com Deus. Irmão Elias vai preparando para responder a pergunta A. A pergunta A diz assim: quando Moisés pegou o livro do concerto e o leu ao povo, o que este prometeu novamente? Fala para nós, irmão Elias, o que o povo promete novamente? Quero fazer menção do segundo letrado, segundo tópico da nossa lição. Nós, na verdade, somos o retrato de Israel. Eles firmaram o concerto com Deus com veemência, corajosamente, tiveram a coragem de firmar o concerto com Deus. Porém, sabemos e já conhecemos o resultado. Ontem, no tópico de ontem, Deus chamou Moisés e mais de 70 pessoas para que o acompanhassem até o monte. Na verdade, acredito que de todas as tribos de Israel tinham ali representantes. Por que Deus fez isso? Justamente porque Israel antigo e o Israel moderno têm as mesmas características, possuem as mesmas características. Muitas vezes, diante de situações, nós nos prontificamos e depois voltamos atrás. Isto, para nós que já conhecemos, que já temos o exemplo, é ainda mais pesado. Para nós que já passamos, que já lemos, compreendemos todas essas coisas, isso se torna mais pesado ainda para nós. E por isso precisamos ter muito cuidado. Ao fazermos um concerto, temos cuidado para não o violarmos, porque a situação será ainda um pouco pior para nós. Que Deus nos abençoe. Amém. É isso aí, Elias. Ao fazer um concerto com Deus, devemos então sempre ter cuidado para não violarmos esse concerto. Realmente. Parece que você quer falar mais alguma coisa, Elias? Fica à vontade. Apenas complementando, na verdade, Deus não precisa de advogados. Deus precisa de testemunhas. E nós aqui nesta terra, nós somos as testemunhas vivas. Até mesmo os líderes, eles querem ver testemunhas que estão ao lado do Senhor para falar em prol do Senhor, quanto mais o próprio Deus. Muito bem. Agora, nesse instante, eu quero ouvir a opinião também do irmão Nunes, na pergunta 2A do nosso tópico 2. Irmão Nunes, o que você tem a dizer para nós? Compartilhe o seu conhecimento conosco. Então, aqui na letra A, né, nós temos aqui Moisés novamente relatando as palavras de Deus ao povo, né? E novamente aqui o povo se comprometendo a obedecer tudo que Deus havia falado ali, né? Através da revelação, através de Moisés. Eu quero só deixar aqui uma reflexão interessante sobre essa letra A, né? Sobre as promessas de Deus, né?
Então, todos nós almejamos alcançar sucesso na vida, ter felicidade, né? O cristão, ele crê nisso, né? Ele crê em uma felicidade com Deus e etc. Mas eu acho que interessante aqui, nós percebemos, né, em todo o procedimento de Deus com o seu povo ao longo da história, né, fica bem claro de que as promessas de Deus, elas são sob condições, né? Então, não existe felicidade na desobediência. Então, Deus, ele se propõe sim a, a nos proporcionar o bem, né? Nos proporcionar a felicidade, mas existe o si, né? Então, as promessas de Deus, elas são condicionais à obediência, né? Isso aqui é muito, muito interessante aqui nesta letra A. O outro ponto aqui interessante também é as formas que Deus usou para, para revelar a sua vontade, né, ali ao povo de Israel, de forma que se evitasse exatamente assim algum tipo de compreensão errada a respeito da sua vontade expressa, né? Então, essas duas formas aqui que Deus utilizou da revelação da sua vontade, a primeira foi a forma oral, né? Então, quando Moisés desceu lá do monte, Moisés ele relatou, né, as mesmas palavras que Deus havia falado para ele lá no monte. E o capítulo 24, o verso 3, né, 3 e 4, fala que Moisés, então ele falou, né, ele proferiu, e depois no verso 4 fala que Moisés leu, né, escreveu. E depois no verso 7 aqui diz que Moisés ele toma o livro da aliança e lê diante do povo, né? Então essas foram as duas formas, né? Uma foi uma forma oral, né? Passado de boca para boca, né? E, e o povo foi o receptor dessa mensagem. E depois agora a forma escrita, acho muito interessante, né? Porque a forma apenas oral, ela poderia ou ser mal compreendida, né? Nessa questão aí do dessa esse processo aí, né, de revelação, poderia haver alguma falha de comunicação, aí de interpretação melhor, né? Nesse canal aí de, de revelação, que era a oral. Mas aí Deus se preocupou em instruir Moisés e que ele escrevesse também todas as palavras do Senhor, né? Então Moisés ele também escreveu e agora ele leu ao povo, né? Então, tipo assim, de acordo com o propósito de Deus, não havia margem para uma má compreensão da palavra de Deus, né? Então Deus ele se preocupou com esses aspectos aí e isso é importante, né? Porque hoje nós temos preservado até o presente momento, né? Até a nossa época, a forma escrita, né, da revelação de Deus, que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Realmente, é verdade, irmão. A promessa de Deus, ela acontece sobre condições e não existe felicidade na desobediência. Muito bem. E aproveitando a participação do irmão, por gentileza, irmão Nunes, gostaria de te perguntar também fazer para o irmão a pergunta B. O que os israelitas não compreenderam a respeito de sua decisão de fazer um concerto com Deus? Fala um pouco mais para nós. O que os israelitas não haviam compreendido nessa decisão do concerto com Deus? Então, aqui na letra B, né, nos traz aqui uma reflexão muito interessante sobre, né, os motivos, né, que levaram Israel a fazer aquele concerto com Deus ali, né?
que estava por trás ali, né? De toda aquela ação deles de se comprometerem ali a firmar um concerto com Deus. É muito interessante aqui, né, esses textos aqui. E o primeiro ponto aqui que eu queria mencionar aqui dessa letra B é que nosso maior perigo, né, em nossas decisões diárias, né, constantemente nós estamos tomando decisões, então nosso maior perigo nas decisões que nós tomamos, principalmente nos nossos propósitos, nossos compromissos para com Deus, né, então nosso maior perigo é não conhecermos a nós mesmos, né? Isso aqui é muito profundo, né? Paulo ele fala, né, no Romanos 7,18, diz assim, olha, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, eu acredito que Paulo ele tinha essa percepção, né, da sua realidade, né, quem realmente ele era, né, da sua incapacidade, né, das suas limitações, da sua natureza, né, real, a sua verdadeira natureza, né, como um pecador, né. Então ele tinha essa consciência. E eu acho que esse é um dos pontos que nós precisamos mais buscar de Deus, é conhecermos a nós mesmos, né? Quem realmente nós somos, entendermos realmente quem nós somos, né? Inclusive, existe um meio, né, eficaz pelo qual nós podemos estar conhecendo a nós mesmos, né? A Bíblia diz que enganoso é o coração, né, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá, né? E a gente sabe que Deus conhece, né? Mas muitas vezes nem nós mesmos nos conhecemos como deveríamos, né? Mas existe um meio, né? E existe três ações da palavra de Deus na nossa vida. Então, quando nós estudamos a Bíblia, a primeira ação da Bíblia em nossas vidas ela nos leva a nós conhecermos a nós mesmos, né? Então, essa é a primeira ação que a palavra de Deus deve imprimir em nossa mente, é o conhecimento de nós mesmos, né? E, em segundo lugar, né, conhecermos a Deus. Essa é a segunda ação da palavra de Deus, conhecermos a Deus. E a terceira é conhecermos a vontade de Deus, né? Então, o meio eficaz para nós estarmos conhecendo a nós mesmos é a palavra de Deus, né? Estudarmos a palavra de Deus. Com oração, né? Pela graça de Deus, com iluminação do Espírito Santo, nós iremos ter essas três ações aí, começando em conhecermos a nós mesmos. O outro ponto aqui interessante, que eu gostaria de trazer a reflexão, é sobre a ação e a reação. Isso aqui é algo muito interessante, né? Inclusive a psicologia ela procura também estudar isso, né? Então, a ação e a reação. E isso está implícito aqui nesse texto de Romanos, né? Capítulo 7, verso 18, quando Paulo ele faz essa declaração aqui, né? De que ele conhecia ele, né? Quem realmente ele era. E a segunda parte, né? Disso ele diz assim, olha, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Então, a ação e a reação, né, estão aqui contidos aqui nessa revelação de Paulo aqui, né? Então, querer, né, e fazer. Então, existe uma diferença muito grande, né? Muitas vezes, nós agimos como gostaríamos que fôssemos,
mas reagimos como realmente nós somos. Então, é aqui que está a grande questão, né? Os israelitas, naquele momento ali que eles firmaram aquele concerto, né? Nas melhores das intenções, né? Inclusive a nota me falando que até com muita coragem, né? Eles, eles agiram como eles gostariam que fossem, né? Eles agiram, né? Como eles gostariam que fosse, que era viver a vontade de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, né? Então eles agiram da forma correta, né? Mas lamentavelmente eles reagiram, né, totalmente contrário, né, do seu propósito, né? E, e aqui é onde mora o nosso grande dilema, né, como seres humanos, né? Nós queremos fazer o bem, né? Nós muitas vezes até escolhemos fazer o bem, mas nós reagimos, né, de forma diferente. E é aqui que nasce, né, a nossa grande necessidade da presença de Cristo em nossa vida, né? De termos, como fala aqui João 15, verso, verso 5, né? De uma ligação com Cristo, né? Porque sem Ele nós não podemos fazer nada. O que o irmão acaba de comentar realmente é algo assim sério, né? Porque ao tomarmos decisões, o nosso maior perigo é não conhecer a nós mesmos. E foi o que aconteceu ali com o povo de Israel. Nunes, a pergunta C diz assim: o que foi usado por Moisés para validar o concerto firmado no Sinai? Então, o que Moisés usou para tornar válido esse concerto ali no Sinai? Fala um pouco para nós. Muito interessante. Eu quero só enfatizar aqui os três elementos que confirmaram a aliança, né? Nós encontramos aqui três elementos, né? O altar, o sangue, o altar, o sacrifício e o sangue, né? Então, quero falar um pouquinho sobre esses três elementos aqui que foram usados aqui para validar o concerto, né? Então, é muito interessante aqui a questão do altar, né? Então, Moisés ali, ele erigiu um altar, né? E, e ali ele sacrificou o animal, né? Possivelmente lá o cordeiro, né? E com o sangue desse animal, ele, ele aspergiu sobre o altar e também sobre o povo, né? Esse detalhe de que o sangue foi utilizado para ser aspergido tanto sobre o altar como sobre o povo, né? Um detalhe bem interessante, ele está na, na parte final da nota da letra A, certo? Desse segundo tópico. É bem interessante. Vocês lerem aí toda a nota da letra A, virando uma página, né? Para o lado da letra B, a gente encontra esse detalhe aqui, muito interessante, né? Então, o sangue ele foi utilizado para ser aspergido primeiramente sobre o altar, né? E depois sobre o povo. E, e essas duas ações aqui têm significados diferentes, né? Interessante. Diz assim a nota, olha, uma parte do sangue do sacrifício foi aspergido sobre o altar. Isso significava que o povo havia se consagrado corpo, mente e alma a Deus. Bem interessante, né? E a segunda, né, aspersão
ela foi realizada sobre as pessoas. E isso significava que, mediante o sangue de Cristo borrifado, Deus graciosamente as aceitaria como seu tesouro especial. Interessante, né? Gostei aqui dessa explicação aqui da irmã White nesse comentário bíblico aqui que ela faz, né? Bem interessante. Então, antigamente o sangue, por exemplo, em muitos sacrifícios, o sangue ele era utilizado para a purificação das pessoas, né? E aqui nesse caso o sangue é utilizado para, né, demonstrar a submissão do povo a Deus, né? E também a aceitação de Deus ao povo, né? Bem interessante. Deus agora estava aceitando o povo de Israel através daquela aspersão do sangue ali, né? Daquela simbologia, através do sangue. Muito interessante. Então eu quero trazer aqui 3 reflexões sobre esses 3 elementos aqui do sacrifício. Então, para nós, né, o altar, né, ele é um instrumento de submissão, né? Então, quando a gente pensa em altar, né, então a gente já vê esse detalhe aí, né? Então, o altar ele representa a nossa submissão a Deus, né? O sacrifício ele representa o meio de ação. É muito interessante, né? Então, o sacrifício ele é o meio de ação, né? De atuação. O meio de atuação, melhor, né? Então, o sacrifício é o meio de atuação. E o sangue, ele é o único meio de aprovação, né? Em outro texto da Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados, né? Nós compreendemos bem de que esse sangue, né, que é o único meio de aprovação, ele se refere especialmente ao sangue de Cristo, né, que foi derramado ali na cruz do Calvário, né? Então, Paulo, ele fala que nós, né, a nossa vida, né, nós precisamos ser sacrifícios vivos, né? Então, para que haja um sacrifício, precisa haver um altar, né? Então, que representa a nossa submissão. Se existe o altar, necessita haver o sacrifício, né? Que é o meio de atuação. Agora, o interessante aqui é que quando Paulo ele enfatiza que o nosso corpo, né, ele deve ser apresentado como sacrifício a Deus, só que ele diz que é sacrifício vivo e não sacrifício morto, né? Então, o nosso corpo ele precisa ser apresentado a Deus como sacrifício vivo. Isso significa dizer que o nosso sangue não precisa ser derramado, né? O sangue, né, que é o sangue aqui da aprovação, é o sangue de Cristo que já foi derramado na cruz, né, pelos nossos pecados. Então, Deus ele requer de cada um de nós hoje um sacrifício vivo, que nós sejamos sacrifícios vivos, né? Nosso corpo seja sacrifício vivo. Isso aqui é muito interessante, né, para o nosso contexto atual. E assim, o sangue de Cristo, né, irá, mediante o sangue de Cristo, nós teremos a aprovação diante de Deus quando nós nos submetermos a Ele, quando nós nos colocarmos à sua disposição para que Ele possa atuar em nossas vidas o querer e o efetuar segundo a sua vontade, e confiarmos inteiramente no sangue de Cristo para a nossa salvação. É isso aí, irmão. Então nós vimos aí, né, a presença de 3 elementos para essa validação, que foi o altar, o sacrifício e o sangue, representando aí a presença do nosso Salvador Jesus. Graças a Deus por isso. Nesse momento também vamos ouvir
a irmã Penha. Irmã Penha, fala um pouco dessa lição para nós. Nós estamos aqui já fechando o tópico 2, Israel firma um concerto com Deus. O que a irmã tem a dizer a respeito disso? Comente conosco. Então a gente vê aqui que o povo, novamente, firmou um concerto com Deus. E quando Moisés, tomou o livro da aliança e leu diante do povo, E a gente vê aqui que não houve dúvida, Moisés não deixou margem de dúvida na compreensão do povo em relação ao livro da aliança, E eles novamente, falaram, que tudo que o Senhor falou, eles fariam, E nós devemos tomar, para nós, como advertência e cuidado para que nós não venhamos, cair no mesmo erro que Israel caiu. Porque eles precipitaram em proclamar que faria aquilo que Deus pediu, mas eles não praticaram, Eles erraram novamente. E a gente vê que eles firmou um concerto inconsequente, Ele não pensou na consequência e não levou a sério aquilo que Deus quis que eles fizessem. E nós vemos que sem Cristo nós não somos nada, A palavra de Deus diz que se nós não estivermos ligados na videira, nós não podemos dar fruto, E Israel, se tivesse confiado, nos méritos de Cristo, na justiça de Deus, eles teriam vencido, Assim nós devemos ter cuidado, para fazer tudo aquilo que nós falamos, diante de Deus, sabendo que tudo aquilo está registrado no céu, Então nós devemos tomar esse cuidado e praticar aquilo que Deus quer de nós, E nós sabemos que nós somos selados, com o sangue de Cristo e devemos levar esse concerto, firme adiante, sabendo que somente em Cristo nós podemos vencer, Somente pelo amor de Cristo e quando nós colocamos em nossos corações, amar a Deus e amar o nosso próximo, nós conseguimos vencer qualquer obstáculo, porque sabemos que o amor, ele vence barreiras, Obrigado, irmã Penha, pela sua participação. Então devemos tomar cuidado para não cair igual Israel caiu, porque sem Cristo nós não somos nada. Muito bem, irmã. Nós vamos dar nesse instante prosseguimento na nossa lição, passando para o tópico 3, Moisés no monte. E, irmão Elias, já prepara a sua resposta aí para nós. A pergunta A diz assim: com que propósito Moisés foi de novo chamado ao monte? Responde para nós, irmão Elias. Qual foi esse propósito que Moisés foi chamado novamente no monte? Fazendo menção do terceiro tópico da nossa lição de hoje, é algo também considerado muito importante quando Deus fala que faria um santuário para habitar no meio deles. É importante que, apesar da glória que Deus tem, do que Deus é, como Ele se manifesta, Ele ainda se importa em habitar em nosso meio, Ele ainda se importa em habitar em nós. E se nós somos habitação do seu Espírito, habitação dele, nós somos então encarregados para, por onde formos, o que fizermos, em qualquer área de trabalho, de estudo, onde quer que for, nós precisamos manifestar a sua presença, precisamos testemunhar da sua presença, testemunhar que Ele está conosco realmente e que Ele faz a diferença em nosso ser. É tanto que quando Ele se manifestou lá no monte,
Os israelitas que estavam lá na planície só puderam decifrar que era a glória dele porque se manifestou na forma de um fogo consumidor. Então eles puderam compreender o que é a glória de Deus. E se ele habita em nós, ele irá manifestar essa glória, esse fogo consumidor, consumidor do pecado. Isso precisa ser visto em cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Muito válido o seu comentário, irmão. Deus se importa em habitar em nosso meio e habitar em nós. Então devemos testemunhar a sua presença a cada dia, porque ele faz diferença em nosso ser. E isso precisa ser visto em cada um de nós. Isso é a mais pura verdade. Irmão Nunes, também quero ouvir a sua participação nesse instante. Na pergunta A, com que propósito Moisés foi de novo chamado ao monte? Fala um pouco para nós também. Então, aqui a letra A vem falando sobre qual o propósito de Moisés ter ido novamente ao monte, né? Por que Deus chamou ele novamente ali ao monte? Então, nós vemos aqui dois motivos, né? Pelo qual Moisés foi chamado novamente ao monte. Então, primeiro, Moisés ele iria ali receber a lei de Deus escrita em tábuas de pedras, né, escrita pelo próprio dedo de Deus, né, escrita pelo próprio Deus, como símbolo de sua autoridade e incorporação da sua vontade. Né? Então, agora, eu acho interessante aqui a razão por que Deus se propôs a escrever em tábuas de pedra. É bem interessante. Até porque Moisés já havia feito uma escrita ali em algum outro material da aliança, né? Então, qual foi o motivo então, né, de ter sido feito em tábuas de pedra agora a escritura da lei dos 10 mandamentos? Então, a lei ela é uma transcrição do caráter de Deus e a rocha ela tem a simbologia de eternidade, de permanência, de eternidade, de durabilidade. Então acredito que esse foi o motivo pelo qual Deus escreveu ali em tábuas de pedra a sua lei, para representar ali a sua eternidade, a sua permanência. E o segundo motivo foi que Moisés ali ele foi receber ali as instruções para a construção do santuário, para que Deus pudesse habitar entre o povo de Israel de forma permanente. Então, foram esses dois motivos pelo qual Moisés foi chamado novamente ao monte, para que a lei fosse incorporada em tábuas de pedra, como símbolo da autoridade de Deus, e também receber ali as instruções referentes à construção do santuário terrestre. Gostei do comentário do irmão. A lei, na verdade, é uma transcrição do caráter de Deus e foi escrito na pedra, porque pedra, rocha, né, realmente é símbolo de eternidade. Aproveitando a participação do irmão, eu gostaria que o irmão avançasse para a pergunta B, para nós, irmão Nunes. O que foi visto no Monte Sinai? O que é que foi contemplado não só por Moisés, mas por todo o povo que estava ali no Monte Sinai? Então, o que foi visto no Monte Sinai? Responde para nós, irmão. E na letra B, o que foi visto ali no Monte Sinai. Então, o que foi visto ali no Monte Sinai foi uma manifestação visível da glória do Senhor em forma de fogo que consome. Então, diante ali de todo o povo, houve aqui essa manifestação, quando Moisés adentrou a nuvem,
no sétimo dia, então houve agora que essa manifestação visível ali naquele momento da glória de Deus. Na teologia, isso chama-se teofania. Então, a teofania é um termo, né, da teologia para descrever as manifestações visíveis de Deus, né, ao longo da história, né, todas as vezes que Deus fazia uma manifestação visível, como por exemplo lá na sarça ardente, quando Moisés ainda não havia libertado o povo, naquele momento da sarça ardente ali foi uma manifestação visível, né? Chama-se teofania. Então, essa palavra ela vem de dois vocabulários gregos, que é theos. Theos significa Deus, theos, né? E fania, que significa aparecer. Então, teofania é uma aparência visível de Deus. E interessante que essa manifestação aqui foi vista por todo o Israel, né? E aquela glória do Senhor ali tinha aparência de fogo consumidor. Realmente foi uma manifestação visível de Deus, onde que todos que estavam ali puderam ver a manifestação de Deus de uma forma ou de outra. Parece que o irmão quer completar mais alguma coisa? Fique à vontade, irmão Nunes. É interessante também ressaltar que essa manifestação da glória, essa manifestação visível da glória de Deus, ela foi realizada em um sábado. É bem interessante isso. Então, durante 6 dias ali, Moisés esteve aguardando, né, a chamada de Deus, e no sétimo dia, e o Espírito de Profecia fala que esse sétimo dia aqui foi exatamente um sábado. Então, é bem interessante. Então, Deus ele fez essa manifestação dele aqui em um sábado. Aí eu fiz uma ligação também, em muitas outras ocasiões, Deus ele se propôs se revelar, né, dar várias revelações, especialmente no dia do sábado, como por exemplo na ilha de Patmos, o dia que João recebeu uma revelação, né, recebeu ali a revelação divina, diz que foi no dia do Senhor, que era também um dia de sábado. Então, por aí nós podemos perceber que Deus ele se propõe, né? Deus ele sempre se propôs a dar uma revelação da sua glória, da sua vontade, especialmente no dia do sábado. Então a gente já pode estar aguardando aí, né, com muito anseio, o sábado que está vindo, e certamente Deus ele terá muitas manifestações da sua bondade, do seu amor, da sua glória para cada um de nós, né? Então vamos como Moisés aí nos preparar, né, durante os 6 dias para recebermos uma revelação grandiosa da presença visível de Deus conosco no sábado que vem. Foi muito boa essa observação do sábado, né? Deus se manifestando no sábado de uma forma especial. Então, aproveitando a sua participação, irmão, vamos passar para a letra C do nosso tópico de número 3. A letra C diz assim: por quanto tempo Moisés ficou sobre um monte com Deus? E como o Senhor queria iluminar o mundo por intermédio de Israel? E como isso se aplica a nós hoje? Comenta para nós, irmão. Então, quanto tempo que Moisés havia ficado ali no monte com Deus, né? E como o Senhor queria iluminar o mundo por intermédio de Israel? E o que isso tem a ver com nós hoje? Qual é a aplicação para os nossos dias? Então, as respostas são bem didáticas, né? Então, ele ficou lá 40 dias. Ele passou ali na presença de Deus, 40 dias e 40 noites, né? Como diz aqui. E depois vem perguntando como o Senhor queria iluminar o mundo por intermédio
de Israel, do povo de Israel. Então essa pergunta ela é bem respondida exatamente na nota. Então toda a nota aqui da letra C, ela fala exatamente sobre a forma como Deus queria que o povo de Israel fosse um canal de luz para o mundo inteiro. Então, a primeira coisa que Deus fez foi se propor a fazer de Israel os depositários da sua lei. Então, eles seriam, né, os guardiões aqui da lei de Deus. Né? Deus confiaria a eles, né, a sua lei e, e através, então, de uma através então da sua autoridade, né, acima deles, então Deus agora iria usá-los como instrumentos, né, para que o conhecimento de Deus chegasse a todas as nações. E depois de confiar a Deus a lei, agora Deus faria deles agora uma nação proeminente entre todas as nações do mundo. Né? Então eu fiquei assim pensando, se Israel tivesse sido fiel, né, o povo de Israel houvesse sido fiel ao propósito de Deus, ao chamado de Deus para que ele se tornasse uma luz ao mundo, então eles se tornariam a maior potência mundial. Hoje nós conhecemos que a maior potência mundial é os Estados Unidos, né? E a China está aí correndo, né, atrás de se tornar futuramente aí a maior potência do mundo. Né? E outras nações ao longo da história foram as principais nações do mundo. Né? Então, esse era o propósito de Deus, colocar eles como a maior potência mundial e através desse propósito, então, Israel se tornaria uma luz ao mundo, né? Levando o conhecimento do verdadeiro Deus, né? A forma de adoração verdadeira, em contraste com a idolatria, o paganismo e etc. Então, esse era o propósito de Deus para com a nação de Israel. A nota ela enfatiza muito bem essa parte. E agora, como isso se aplica a nós hoje? Então, nós entendemos que Israel não cumpriu com esse propósito de Deus e Deus não pôde cumprir com o seu propósito. Então, Israel entrou em aliança, se comprometeram a ser a nação peculiar de Deus, o sacerdócio real, a nação santa, né, o povo adquirido, o povo especial de Deus, só que eles não cumpriram as condições. E por isso Deus não pôde cumprir o seu propósito para com a nação, de que eles se tornassem aí realmente a nação mais importante do mundo, né? Através da qual Deus pudesse revelar toda a sua vontade, toda a luz, todo o conhecimento ao mundo inteiro. Então, uma vez que isso falhou, né, no sentido de que Israel não cumpriu as condições, Deus ele tem um propósito, né? O propósito de Deus continua, só que com uma forma um pouco alterada. Então, Deus hoje ele não chama mais uma nação. Deus não tem o propósito de tomar uma nação, né, no mundo para se tornar o berço, se tornar exatamente o conduto, o meio de que o evangelho chegue a todas as nações, né? O conhecimento de Deus chegue a todas as nações. Deus não tem mais essa forma, né, de cumprir com o seu propósito. Não é mais esse o meio. Então, inclusive, eu vi essa semana um vídeo que foi postado de um grupo de religiosos que estavam
junto com o atual presidente, e eles estavam lá fazendo lá uma certa manifestação lá. Estavam lá na presença lá do presidente, estavam falando exatamente, falaram, né, que o Brasil ele se tornaria o berço, né, através do qual o evangelho chegasse, o conhecimento de Deus chegaria ao mundo inteiro. Então, tipo assim, existe esse anseio por parte de povos, por parte de nação, né? Como nação, por exemplo. O Brasil, ele na representação evangélica, eles imaginam que o Brasil vai ser o país que vai disseminar o conhecimento de Deus a todo mundo. E, na verdade, o plano de Deus para que o conhecimento dele, né, da sua luz, o conhecimento da verdade chegue ao mundo inteiro, é através da sua igreja. E a igreja de Deus é uma igreja universal, e não apenas um povo localizado. Então é aqui que vem agora, né, o plano de Deus para a sua igreja, de que ela seja uma luz ao mundo. Então, como que Deus vai alcançar o seu propósito que ele tinha lá com Israel, né, de iluminar o mundo? Vai ser através de nós, da sua igreja, como indivíduos, como instituição, em várias partes do mundo. Então, Deus hoje ele chama a sua igreja, né, para cumprir esse propósito aqui. Inclusive lá em 1 Pedro, né, diz que ele nos chama como um reino sacerdotal, uma nação santa, um povo adquirido, para fazer essa manifestação do conhecimento de Deus a todo mundo. Então, Deus ele irá cumprir esse propósito nesses últimos dias com a sua igreja. Nesse momento nós teremos a participação com a nossa irmã Roseli. Irmã Roseli, então por quanto tempo ali que Moisés estava ali com Deus no monte? Fala para nós essa relação de iluminar o mundo e como que essa luz que vai clarear o mundo por intermédio de Israel se aplica a nós hoje. Fala um pouco para nós, irmã. Moisés passou 40 dias no monte e Deus queria iluminar por intermédio de Israel e deu ali a sua lei para que o povo ficasse com um encargo sagrado. Tinha feito deles o grande guarda de sua lei e propunha por meio deles conservar entre os homens o conhecimento de si mesmo, de Deus. E como nós somos o povo de Israel moderno, também devemos fazer o mesmo que Deus propôs aos israelitas, de como possamos iluminar a terra com a sua glória. Também, tendo nas mãos a verdade, levar essa verdade em todo mundo, em todo lugar. A luz e a verdade divina seriam revelados por meio deles e estariam sob o seu governo sábio e santo como um exemplo de superioridade do culto do Senhor sobre toda forma de idolatria. Então, assim, nós com essa verdade, a única verdade, poder também iluminar a terra hoje. Muito bem, irmã Roseli. O Israel moderno, que somos nós, irá iluminar a terra com a glória de Deus quando nós tivermos em nossa mão a verdade presente. Que Deus possa nos iluminar, né, irmã? Para que essa luz seja transmitida ao mundo. Então, dando prosseguimento à nossa lição, estamos passando nesse instante para o tópico 4, o bezerro de ouro. E nós iremos agora entrar na pergunta A e gostaria de pedir ao irmão Nunes que nos ajudasse. A pergunta A diz assim:
quando as pessoas viram que Moisés demorava em descer da montanha, o que disseram ao se ajuntarem ao redor de Arão? O que foi que eles falaram quando aproximaram de Arão, sabendo assim que Moisés demorava em descer do monte? Responde para nós, irmão Nunes. Bem, as perguntas elas são bem didáticas e as respostas também. Então, aqui fica claro a atitude do povo quando perceberam que Moisés estava demorando demais. Então, já reuniram ali Arão, né? Chamaram Arão ali para uma reunião e começaram então a pressionar Arão a tomar algumas providências, né? E acabou que a principal era fazer um Deus que representasse ali a guia deles. Isso aqui é muito forte. Mas o que eu quero trazer aqui a reflexão sobre esse episódio aqui da letra A, que é mencionado na letra A aqui do pedido do povo para Arão fazer esse bezerro de ouro, ali diante do período em que Moisés estava no monte, recebendo orientações de Deus referente à construção do tabernáculo e etc. Então, o que a gente pode tirar aqui para nossas vidas, uma aplicação que a gente precisa estar atento, é que a impaciência ela é o início da descrença. Então o povo ficou impaciente em esperar e automaticamente começaram a descrer no Deus que havia tirado eles da terra do Egito, né? As maravilhas, como foi dito agora há pouco aí no áudio da irmã Rose, eles esqueceram de todas as maravilhas que Deus havia feito, a forma como Deus havia libertado eles da terra do Egito, abrido o mar vermelho, provido a água no deserto, transformado a água amarga em águas doces e etc. Né? Todas as manifestações, eles caíram na descrença devido à impaciência. Então esse é o primeiro ponto aqui que eu quero destacar. O segundo ponto, aqui na letra A que eu quero destacar, é que a ociosidade espiritual será sempre uma porta aberta para a tentação. Então, eles começaram a negligenciar, né, começaram a ficar ociosos no sentido espiritual. A nota ela enfatiza muito bem isso, né, a esse respeito. E a gente precisa ter muito cuidado relacionado à ociosidade espiritual, a falta de dedicação ao estudo da palavra de Deus, à oração, né, o estudo do espírito de profecia e a vigilância, né, a vigilância espiritual. Então a gente precisa ter muito cuidado para não cairmos aí na ociosidade espiritual. Certamente será um desastre, né? Dizem até um certo ditado que mente desocupada é a oficina de Satanás. E o outro ponto que eu quero destacar é que o tempo de espera deve ser dedicado para uma melhor preparação. E especialmente nesse tempo agora que nós estamos vivendo, né, foi apregoada aí quarentena e restrições, isolamento social, em muitos lugares ainda está muito forte nessa questão de isolamento social. Então, muitos não estão indo congregar-se. Então, esse tempo que nós estamos esperando as coisas voltarem ao normal, podemos assim dizer, então deve ser um tempo dedicado a uma melhor preparação. O povo, se ele tivesse dedicado aquele tempo de espera exatamente para uma melhor preparação, para receberem novas revelações divinas, né, da parte de Deus, então eles não teriam certamente caído nesse pecado. Eles, como diz a nota, eles teriam sido livres desta tentação.
Isso é coisa séria, meu irmão. A impaciência é o início da descrença. Nós devemos vigiar, né? Então, passando, Nunes, para a pergunta 4B. Nós estamos na letra B agora. Vamos avançar um pouco. E gostaria que o irmão continuasse a nos ajudar. Como Arão, então, revelou sua fraqueza e o que o povo fez? Como Arão revelou sua fraqueza e o que o povo fez? Responde para nós. Eu acho que essa aqui é a parte mais fácil da lição de hoje. Está na letra B, que é mostrar a fraqueza dos outros, né? Isso aqui a gente é muito... Nós somos... nós tiramos de letra, né? Falar das fraquezas dos outros, mostrar onde os outros erram ou erraram. Isso aqui acho que é a parte mais fácil, né, da lição. Mas como foi dito também, agora há pouco enfatizado, isso nos deixa uma lição muito importante sobre a fraqueza de Arão. Ela representa exatamente a nossa natureza humana, né? Que sempre está tendente ao erro, a se desviar dos propósitos de Deus. Isso aí ficou muito claro aí já na exposição que a irmã fez aí do seu comentário aí do tópico 4, né? Muito interessante. Mas eu quero ressaltar aqui alguns pontos aqui que realmente mostraram aqui a questão da fraqueza de Arão nesse contexto lá do monte. Então, o primeiro ponto aqui é que Arão ele julgou ser a sua vida mais importante que a honra de Deus. Então, esse foi um ponto assim muito crucial, que demonstra aqui a fraqueza de Arão. Então ele temeu pela própria vida ali diante daquela circunstância, até porque que de acordo com a nota, algumas poucas pessoas que tentaram ir contra aquela atitude de construir um bezerro de ouro, um ídolo, né, na verdade. Então aquelas poucas pessoas elas acabaram perdendo a própria vida em defesa da verdade. E isso fez Arão a recuar e temer pela própria vida. O outro ponto também, um outro ponto que demonstra que a fraqueza de Arão está relacionado... Arão ele transformou a incredulidade do povo em um pecado de apostasia. Então, a princípio, o povo estava demonstrando, diante daquele pedido ali, estava demonstrando incredulidade. E agora Arão toma aquela incredulidade, pede o povo lá as joias de ouro e etc. E agora ele transforma aquilo em um pecado de idolatria, fazendo daquelas joias ali um bezerro de ouro. E era um pecado de idolatria, né? Era um pecado de apostasia que ia exatamente contra todos os reclamos de Deus, especialmente os primeiros mandamentos da lei de Deus. E o outro ponto que eu quero destacar aqui na letra B, referente à forma como Arão revelou a sua fraqueza, Arão, por fim, ele misturou o santo com o profano, apregoando festa ao Senhor no dia seguinte. Então, após ele ter feito o bezerro, ele ainda apregoou festa ao Senhor. Diz que no dia seguinte o povo levantou muito cedo e começaram a fazer sacrifícios, e aquela festa, né, aquela parte dos sacrifícios ali, ela estava sendo dedicada ao Senhor. Então agora Arão ele pega e junta o profano com o santo, ou o santo com o profano. Isso aqui foi um ponto muito forte da fraqueza de Arão. Esse ponto aqui ele foi tão forte
naquela ocasião que repercutiu futuramente na própria vida dos filhos de Arão. Quando, mais tarde, Nadab e Abiú, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Eles misturaram o santo com o profano. Eles fizeram ali uma apresentação diante de Deus, misturando o santo com o profano, e na ocasião eles chegaram até a ser fulminados. Então o pecado de Arão, de misturar o santo com o profano, depois mais tarde se viu também na vida dos seus próprios filhos. Então isso aqui foi muito triste, essa questão aqui, né? E como já foi falado, a gente só precisa tirar aqui a lição de quão falhos nós somos, quão susceptíveis ao erro, né, nós somos. Realmente nós sem Deus não somos nada. E por um deslize, né, apenas uma pequena fraqueza nossa, nós podemos estar incorrendo aí em pecados muito graves, né, diante de Deus. Então que Deus tenha de misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Então Arão julgou sua vida mais importante que a glória de Deus. Devemos também nós tomarmos cuidado para isso, né? Nos dias de hoje é muito fácil. Às vezes nós fugimos da responsabilidade que um dia nós assumimos com Deus. Irmão Nunes, a 4C, a pergunta C diz assim: que advertência para nós essa experiência contém? Comenta um pouco. Que experiência essa experiência que Arão teve, ela serve para nós nos dias de hoje? Eu tirei 3 pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês sobre as advertências aqui. Então, a primeira advertência é que nós devemos manter a verdade em todo o tempo, mesmo que nossos motivos sejam mal compreendidos. O segundo ponto é que a melhor maneira de confrontarmos o erro é nos mantermos ao lado da verdade, mesmo que seja com o preço da própria vida. E o terceiro ponto que eu quero deixar aqui como advertência para nós é que nós precisamos de clara visão espiritual para discernir o erro e anunciá-lo claramente. Então que Deus nos abençoe. Aqui existem muitos outros pontos aqui relacionados à advertência que Deus nos traz através da lição de hoje. Os irmãos também poderão compartilhar outros pontos aí que vocês acham relevantes aqui relacionado às advertências. Realmente, irmão, a melhor maneira de confrontarmos os erros é estar ao lado da verdade. Que Deus possa nos abençoar, então, para isso, né? E nesse momento, eu gostaria de ouvir a participação na lição com a irmã Rosilene. Com a irmã Rosilene, a palavra. Um bom dia a todos. Que os desejos mais profundos de cada coração possam ser realizados. Sobre o quarto tópico da nossa lição, vemos que Arão, o irmão mais velho de Moisés, era sempre pronto a servir, compartilhar responsabilidades de liderança e submisso a Deus. Prova disso que ele foi convocado por Deus ao sublime trabalho de libertar os israelitas. Infelizmente, quando Arão foi colocado para comandar o povo, as coisas não correram muito bem. O povo ficou impaciente enquanto esperava o retorno de Moisés e pediu a Arão que criasse um Deus, aparentemente sem resistência ao desejo do povo. Arão pediu por todas as joias de ouro, formou-se um bezerro, criou um ídolo e ainda mais, guiou pessoas a adorá-lo. Pode parecer difícil compreender como um homem que de bom grado tinha obedecido o chamado do Senhor,
Assim como visto as obras maravilhosas em primeira mão, como os sinais que Deus fizera no Egito, o Mar Vermelho aberto, a destruição do exército de Faraó, o maná diário, a coluna de fogo, e até ter visto o Eterno no Monte Sinai, pudesse escolher fazer uma coisa dessas. É triste constatar que todas as manifestações do Altíssimo que ele testemunhara não foram suficientes para tirar o bezerro de ouro de seu coração. O fracasso de Arão é uma demonstração de nossa natureza humana. Que possamos compreender que a empatia é necessária, porém, que a obediência ao Senhor e a sua vontade devem prevalecer em nossas vidas e que Ele continue nos abençoando para tal. O fracasso de Arão é uma demonstração de nossa natureza humana, da fraqueza da nossa natureza humana. Muito bem. Então vamos avançar para o quinto tópico, é o último tópico da nossa lição, que diz o seguinte: Moisés roga pelo povo. Gostaria nesse instante de fazer a pergunta A para a nossa irmã Sulane. A pergunta A diz assim: relate a discussão entre o Senhor e Moisés concernente à apostasia no arraial. Irmã Sulane, fala para nós sobre essa pergunta. Aqui, Simon, interessante, né, essa pergunta. Eu não sou muito boa nos comentários, não, mas eu fico imaginando essa cena, né, no monte, Moisés, Deus, né? Aí Deus vai e fala com Moisés, né, que o povo tá lá, né, se corrompeu, fez bezerro de ouro, tá adorando. Aí, Moisés, né, essa discussão aí com o Senhor, Moisés intercede pelo povo. Moisés é um homem tão tímido, né? Como fala na Bíblia, que ele era tímido. É interessante a timidez dele nessa hora, né? Deus ficou irado com o povo e quis castigar o povo. Quis, né? Acabar com o povo. Então, nessa hora, Moisés, né? Que era esse homem tímido, a ira dele também foi tão grande contra a situação que ele pôs para fora, né? Intercedeu pelo povo. Tipo assim, todo o trabalho que eu tive de tirar o povo do Egito, né? O que Faraó vai falar, né? Cadê o Deus, né? Tirou o povo para poder acabar desse jeito e tudo mais. É interessante como que Moisés, né, teve a ousadia, né, de falar assim com Deus, de interceder pelo povo e suplicou, né? E pediu pelo povo. E interessante, assim, essa cena entre Moisés e Deus, né? Eu fico imaginando, assim. Isso é interessante. Uma hora o tímido tem que, tem que perder essa timidez e uma hora ele tem que ter um momento dele de se expor, assim, e ser bravo, né? Dessa forma. Muito bem, irmã Sulane. Um tímido, então, intercede pelo povo. Quem diria, hein? Irmão Nunes, também queria ouvir a sua participação nessa pergunta A do tópico 5. Relate a discussão entre o Senhor e Moisés concernente à apostasia no arraial. Com o irmão também a palavra. Fale para nós. Aqui, na letra A, essa parte que relata sobre a discussão entre Moisés e Deus, essa palavra discussão, ela está mais no sentido de argumentação. Então, Moisés, ele entrou em argumentação diante ali da proposta de Deus da destruição do povo. Eu quero ressaltar 3 pontos, então, aqui que eu achei relevante nessa questão, nesse contexto aqui da letra A. O primeiro ponto é que a proposta de destruição por parte de Deus era uma merecida consequência da própria apostasia do povo, que mais cedo
ou mais tarde eles haveriam de colher os frutos. O segundo ponto é que Deus, ele apresentou a proposta de destruir o povo para provar os motivos do coração de Moisés como líder. Deus queria provar a sua fidelidade, o seu amor e seus interesses. Né? Quais eram os interesses reais ali de Moisés como líder do povo? Inclusive, Deus ele fez aquela proposta de, ao destruir o povo, fizesse de Moisés ali, né, uma grande nação e os propósitos de Deus pudessem então se cumprir com ele. Então, Deus colocou essa sugestão aí diante de Moisés exatamente para provar, né, os motivos do seu coração, se eram motivos egoístas, né, se ele tinha algum interesse próprio e etc. E como fala a nota, diz que Moisés ele passou na prova, né? Então, a prosperidade do povo escolhido de Deus era-lhe mais valioso do que a honra pessoal. Então, aqui um exemplo aqui de fidelidade, né, de motivos altruístas que Moisés demonstrou ali diante de Deus, através da sua intercessão. E o terceiro ponto aqui é que Moisés ele se tornou um tipo de Cristo na obra intercessória, à semelhança de Abraão por Sodoma. E vale aqui ressaltar, um ponto interessante aqui, trazendo aqui a reflexão da intercessão de Abraão em favor de Sodoma. Então, o ponto crucial e relevante que Abraão levava em consideração era o fato do justo ser destruído juntamente com o ímpio. Então, Abraão ele se preocupava muito com essa questão. E foi também um dos pontos que Moisés ele estava ali contestando entre linhas, né? Ele estava contestando com Deus essa questão também. Porque, de acordo com a nota, muitas pessoas ali, elas foram induzidas à apostasia. Elas, a princípio, elas não abrigavam nenhuma incredulidade, mas o pecado por parte de uns induziu essas pessoas também a se envolverem com o pecado. E haviam também aquelas pessoas que não haviam se envolvido com o pecado. E diante da proposta de destruir todo o povo, então agora Moisés ele contesta com Deus, assim como Abraão, né? Se porventura ele iria destruir o justo juntamente com o ímpio. Então, acima de tudo, Moisés queria que, primeiramente, Deus fizesse justiça e distinção. Então, Deus queria revelar o interesse do coração de Moisés. Muito bem. Vamos passar, então, para a última pergunta da nossa lição. Pergunta B. Está na página 21, diz assim: o que Deus quer que façamos ao nos depararmos com a apostasia hoje? Fala para nós, Lani, quando nós depararmos com a apostasia hoje, qual deve ser o nosso procedimento? O que nós devemos fazer? É isso que Deus quer de nós, né? Que a gente seja como Moisés, né? Que mesmo com timidez, com as nossas dificuldades de falar, né? Nossas limitações, a gente também pregue, né? A palavra de alguma forma, né? Que a gente use algum meio para pregar, né? Para o povo e tudo mais. E hoje o mundo, né? Com tantas igrejas, cheio de igreja, mas o povo tá apostatado, né? Então, a gente é um pequeno povo que de alguma forma a gente tem que fazer nosso papel aí na sociedade. Então, é o que Deus quer de nós hoje, é isso, né? Que a gente prega a palavra, né? E advirta o povo, né? Desses pecados, né? Que vem acometendo. É isso aí, irmã Sulane. Com ou sem timidez, nós devemos pregar a palavra de Deus. Que a nossa timidez não impeça de nós fazermos aquilo que agrada o coração de Deus. Irmão Nunes,
A última pergunta, faça o comentário para a gente. O que Deus quer que façamos ao nos depararmos, então, com a apostasia no dia de hoje? Ele deseja o que para a gente? Ele requer o que de nós? Então, em base aqui da lição, eu separei aqui três pontos relevantes que eu acredito que nós precisamos levar em consideração diante dessas circunstâncias. O primeiro ponto é que antes de exercermos a repreensão, nós precisamos exercer a intercessão. Isso é muito importante. O segundo ponto é que antes de qualquer atitude em relação à condição de apostasia dos outros, nós precisamos refletir sobre nossa própria situação, sobre a nossa própria condição e os motivos do nosso coração. Se por trás não existe motivos egoístas, né, em nosso coração e etc. E o terceiro ponto é que nós sejamos fiéis à obra que Deus nos chamar a realizar, que nós possamos ser leais, ser fiéis à obra que Deus nos confiar. Então, que Deus nos abençoe. Amém. Muito bem, Deus requer que sejamos fiéis à obra que Ele nos destinou. Muito obrigado a todos vocês que colaboraram com a produção desse material de áudio, onde nós conseguimos montar a nossa lição interativa para este sábado. Queria agradecer a consagração de cada um, porque através dessas respostas eu senti Deus falar ao meu coração. E você, sentiu Deus conversar com você através desse áudio? Então, ore por nós. Peça a Deus para que possamos, como seus instrumentos aqui na terra, continuarmos juntos a propagar a mensagem de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.